Olá, eu vou falar um pouco sobre um tema que eu acho muito relevante entre os pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica, que são as deficiências nutricionais. E por que a gente fica tão preocupado assim com as deficiências nutricionais entre essa população? Existem 5 razões mais importantes. A primeira, porque a maioria dos pacientes já vai para a cirurgia com alguma deficiência nutricional. A segunda, porque depois da cirurgia os pacientes ingerem menos calorias, menos alimentos e menos fontes naturais de vitaminas e minerais. Terceiro, porque algumas técnicas alteram o trânsito digestivo e isso modifica a absorção dos nutrientes. Os pacientes podem apresentar dificuldade de ingerir, por exemplo, carne, que é uma fonte proteica importante, uma fonte de zinco, e realmente é um desafio fazer o paciente continuar usando suplementação, e uma suplementação que não é simples, pelo resto da vida. Então a adesão ela continua sendo um desafio. As deficiências nutricionais elas são, digamos assim, relevantes do ponto de vista de qualidade de vida, porque podem levar a várias doenças, anemia, neuropatia periférica, inclusive recidiva da obesidade, alterações visuais. Então são muitas doenças que vêm das deficiências nutricionais e muitos pacientes não sabem disso. Eu fiz esse quadro com 3 situações. A primeira é onde o paciente faz o uso regular de multivitaminas, sempre, e ele fica saudável, que digamos assim é a situação ideal. Na segunda etapa, o paciente começa a apresentar alguma deficiência nutricional, mas ele ainda não sabe que é uma deficiência nutricional. Então ele tem assim um esquecimento, né? Assim, esquece as coisas com facilidade, ele tem um formigamento nas pernas, ele tem uma fraqueza, e muitas vezes ele acha que é uma depressão, que é um problema psíquico, e muitas vezes, se ele for submetido a algum procedimento bariátrico, isso pode ser uma deficiência nutricional. E a terceira situação é o paciente que já passou dessa etapa, já passou muito tempo sem cuidar da saúde, sem tomar suplemento, ele vai ficar com uma doença que precisa de um tratamento mais invasivo, do tipo uma anemia, um beriberi, que é uma deficiência de B1 mais grave, né? Então, são 3 momentos. O ideal é o primeiro. Em qualquer situação, o paciente pode estar fazendo uso regular e parar e ficar doente, e o paciente que está doente também ele pode voltar a fazer o uso e ficar saudável. Na maioria dos procedimentos, a gente prescreve pelo menos um polivitamínico, mas se for um procedimento que exista realmente uma modificação no trânsito digestivo, tipo cirurgia de sleeve, bypass, são 2 polivitamínicos, né, 200% da recomendação diária de vitaminas para um adulto, com doses adicionais de quê? De um monte de coisa, de vitaminas do complexo B, de proteínas, de vitaminas lipossolúveis. Então a dose para o bariátrico é uma dose mais alta. O mais comum atualmente é a deficiência de B1, porque a deficiência de B1 ela pode acontecer em 7 dias. 7 dias que o paciente não estiver tomando suplemento de vitamina, ele não estoca a vitamina B1. Então ele pode ter algum sintoma, algum sinal de deficiência. Entre 7 e 21 dias, mas é um tempo muito curto. E os sintomas parecem muito com o estresse atualmente. Então a pessoa sente cansaço, sente uma fadiga, esquece as coisas com facilidade, tem alteração de humor. E às vezes a pessoa acha que tudo isso é depressão, ou é algum problema que todo mundo tem, né, os seus dias de problemas pessoais, e esquece que isso pode ser uma deficiência de vitamina B1. É muito difícil aferir, porque os exames não são muito precisos. O exame de B1 sérica ele só mostra a ingestão dos últimos dias, e a tiamina transcetolase, que seria o ideal, não é disponível com facilidade no Brasil. Então a gente valoriza muito a clínica para aumentar a suplementação